Seção 6ª. Das contribuições e outras importâncias não recolhidas até o vencimento. Artigo 238. Os créditos de qualquer natureza da Seguridade Social, constituídos ou não, vencidos até 31 de dezembro de 1991 e não pagos até 2 de janeiro de 1992, serão atualizados monetariamente com base na legislação aplicável e convertidos, nessa data, em quantidade de unidade fiscal de referência diária. Parágrafo 1º. Os juros de mora calculados até 2 de janeiro de 1992 serão, também, convertidos em unidade fiscal de referência, na mesma data. Parágrafo 2º. Sobre a parcela correspondente à contribuição, convertida em quantidade de unidade fiscal de referência, incidirão juros moratórios à razão de 1%, ao mês calendário ou fração, a partir de fevereiro de 1992, inclusive, além da multa variável pertinente. Parágrafo 3º. Os créditos calculados e expressos em quantidade de unidade fiscal de referência conforme disposto neste artigo serão reconvertidos para moeda corrente, com base no valor da unidade fiscal de referência na data do pagamento. Artigo 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a: Inciso 1º. Atualização monetária, quando exigida pela legislação de regência. Inciso 2º. Juros de mora, de caráter irrelevável, incidentes sobre o valor atualizado, equivalentes a: Alínea A. 1% no mês do vencimento. Alínea B. Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia nos meses intermediários, é. Alínea C. 1% no mês do pagamento, é. Inciso 3º. Multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais, para fatos geradores ocorridos a partir de 28 de novembro de 1999. Alínea A. Para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento. 1. 8%, dentro do mês de vencimento da obrigação. 2. 14%, no mês seguinte, ou 3. 20%, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação. Alínea B. Para pagamento de obrigação incluída em notificação fiscal de lançamento. 1. 24%, até 15 dias do recebimento da notificação. 2. 30%, após o 15º dia do recebimento da notificação. 3. 40%, após a apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até 15 dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, ou 4. 50%, após o 15º dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, enquanto não inscrita em dívida ativa, é. Alínea C. Para pagamento do crédito inscrito em dívida ativa. 1. 60%, quando não tenha sido objeto de parcelamento. 2. 70%, se houve parcelamento. 3. 80%, após o ajuizamento de execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento, ou 4. 100%, após o ajuizamento de execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento, incidirá um acréscimo de 20% sobre a multa de mora a que se refere o inciso 3º. Parágrafo 3º. Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do pagamento que se efetuar. Parágrafo 4º. O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o acréscimo a que se refere o parágrafo 2º. Parágrafo 5º. É facultada a realização de depósito à disposição da Seguridade Social, sujeito ao mesmo percentual detenido da linha B do inciso 3º, desde que dentro do prazo legal para apresentação de defesa. Parágrafo 6º. A correção monetária e os acréscimos legais de que trata este artigo aplicar-se-á à legislação vigente em cada competência a que se referirem. Parágrafo 7º. As contribuições de que trata o artigo 204, devidas e não recolhidas até as datas dos respectivos vencimentos, aplicam-se multas e juros moratórios na forma da legislação pertinente. Parágrafo 8º. Sobre as contribuições devidas e apuradas com base no parágrafo 1º do artigo 348 incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50%, e multa de 10%. Parágrafo 9º. Não se aplicam as multas impostas e calculadas como percentual do crédito por motivo de recolhimento fora do prazo das contribuições, nem quaisquer outras penas pecuniárias, as massas falidas de que trata o artigo 192 da Lei nº 1.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as missões diplomáticas estrangeiras do Brasil e aos membros dessas missões quando assegurada a isenção em tratado, convenção ou outro acordo internacional de que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes. Parágrafo 10. O disposto no parágrafo 8º não se aplica aos casos de contribuições em atraso a partir da competência abril de 1995, obedecendo-se, a partir de então, às disposições aplicadas às empresas e em geral. Parágrafo 11. Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere o inciso 4º do artigo 225, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em 50%. Artigo 240. Os créditos de qualquer natureza da Seguridade Social, constituídos ou não, que forem objeto de parcelamento serão consolidados na data da concessão e expressos em moeda corrente. Parágrafo 1º. Os valores referentes a competências anteriores a 1º de janeiro de 1995 e expressos em unidade fiscal de referência serão reconvertidos para moeda corrente, com base no valor da unidade fiscal de referência na data do pagamento. Parágrafo 2º. O valor do crédito consolidado será dividido pela quantidade de parcelas mensais concedidas na forma da legislação pertinente. Parágrafo 3º. O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros na forma da legislação pertinente. Parágrafo 4º. A parcela mensal com valores relativos a competências anteriores a janeiro de 1995 será determinada de acordo com as disposições do parágrafo 1º, acrescida de juros conforme a legislação pertinente. Artigo 241. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de dezembro de 1991, cujo saldo devedor foi expresso em quantidade de unidade fiscal de referência diária a partir de 1º de janeiro de 1992, mediante a divisão do débito, atualizado monetariamente,
pelo valor da unidade fiscal de referência diária no dia 1º de janeiro de 1992, terá o valor do débito ou da parcela expresso em unidade fiscal de referência reconvertido para moeda corrente, multiplicando-se a quantidade de unidade fiscal de referência pelo valor desta na data do pagamento. Artigo 242. Os valores das contribuições incluídos em notificação fiscal de lançamento e os acréscimos legais, observada a legislação de regência, serão expressos em moeda corrente. Parágrafo 1º. Os valores das contribuições incluídos na guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social, não recolhidos ou não parcelados, serão inscritos na dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social, dispensando-se o processo administrativo de natureza contenciosa. Parágrafo 2º. Os juros e a multa serão calculados com base no valor da contribuição. Artigo 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra importância devida nos termos deste regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado ou em caso de pagamento desse benefício sem observância das normas pertinentes estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. Recebida a notificação, o empregador doméstico, a empresa ou o segurado terão um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Após o prazo referido no parágrafo anterior, o crédito será inscrito em dívida ativa. Parágrafo 5º. Apresentada a defesa, o processo formado a partir da notificação fiscal de lançamento será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a procedência ou não do lançamento, cabendo recurso na forma da subseção 2º, da seção 2º, do capítulo único do título 1º, do livro inciso 5º. Parágrafo 6º. Ao lançamento considerado procedente aplicar-se-á, o disposto no parágrafo 1º do artigo 245, salvo se houver recurso tempestivo na forma da subseção 2º, da seção 2º, do capítulo único do título 1º, do livro inciso 5º. Parágrafo 7º. A liquidação de crédito incluído em notificação deve ser feita em moeda corrente, mediante documento próprio emitido exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 244. As contribuições e demais importâncias devidas à Seguridade Social e não recolhidos até seu vencimento, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, após verificadas e confessadas, poderão ser objeto de acordo, para pagamento parcelado em moeda corrente, em até 60 meses sucessivos, observado o número de até 4 parcelas mensais para cada competência a serem incluídas no parcelamento. Parágrafo 1º. Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos segurados empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual, as decorrentes da sub-rogação de que tratam os incisos 1º e 2º do parágrafo 7º do artigo 200 e as importâncias retidas na forma do artigo 219. Parágrafo 2º. A empresa ou segurado que tenha sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, por obter vantagem ilícita em prejuízo da Seguridade Social ou de suas entidades, não poderá obter parcelamento de seus débitos, nos 5 anos seguintes ao trânsito em julgado da sentença. Parágrafo 3º. As contribuições que tratam os incisos 1º e 2º do caput do artigo 204 poderão ser objeto de parcelamento, de acordo com a legislação específica vigente. Parágrafo 4º.
O disposto neste artigo aplica-se às contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades e fundos, na forma prevista no artigo 274, bem como as relativas às cotas de previdência devidas na forma da legislação anterior à Lei nº 8.212, de 1991. Parágrafo 5º. Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a que se refere o artigo 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês da concessão do parcelamento até o mês anterior ao do pagamento e de 1% relativamente ao mês do pagamento. Parágrafo 6º. O deferimento do parcelamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social fica condicionado ao pagamento da primeira parcela. Parágrafo 7º. Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo paga a primeira parcela, proceder-se-á à inscrição da dívida confessada, salvo se já tiver sido inscrita, na dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e a sua cobrança judicial. Parágrafo 8º. O acordo de parcelamento será imediatamente rescindido, aplicando-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 245, salvo se a dívida já tiver sido inscrita, procedendo-se à sua cobrança judicial, caso ocorra uma das seguintes situações. Inciso 1º. Falta de pagamento de qualquer parcela nos termos acordados. Inciso 2º. Perecimento, deterioração ou depreciação da garantia oferecida para obtenção da certidão negativa de débito, se o devedor, avisado, não a substituir ou reforçar, conforme o caso, no prazo de 30 dias contados do recebimento do aviso, ou. Inciso 3º. Descumprimento de qualquer outra cláusula do acordo de parcelamento. Parágrafo 9º. Será admitido o reparcelamento por uma única vez. Parágrafo 10. As dívidas inscritas, ajuizadas ou não, poderão ser objeto de parcelamento, no qual se incluirão, no caso das ajuizadas, honorários advocatícios, desde que previamente quitadas as custas judiciais. Parágrafo 11. A amortização da dívida parcelada deve ser contínua e uniforme em relação ao número total das parcelas. Parágrafo 12. O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal ou o município conterá cláusula em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação dos Estados ou do Fundo de Participação dos Municípios e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social do valor correspondente a cada prestação mensal, por ocasião do vencimento desta. Parágrafo 13. O acordo celebrado com o Estado, o Distrito Federal ou o município conterá, ainda, cláusula em que estes autorizem, quando houver o atraso superior a 60 dias no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, a retenção do Fundo de Participação dos Estados ou do Fundo de Participação dos Municípios e o repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social do valor correspondente à mora, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação da autarquia previdenciária ao Ministério da Fazenda. Parágrafo 14. Não é permitido parcelamento de dívidas de empresa com falência decretada. Artigo 245. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação fiscal de lançamento, auto de infração, confissão a documento declaratório de valores devidos apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria. Parágrafo 1º. As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados em livro próprio destinado à inscrição em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito. Parágrafo 2º.
A certidão textual do livro de que trata este artigo serve de título para que o órgão competente, por intermédio de seu procurador ou representante legal, promova em juízo a cobrança da dívida ativa, segundo o mesmo processo e com as mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda Nacional, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Parágrafo 3º. Os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa, promover o protesto de título dado em garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será sempre recebido pró solvendo. Parágrafo 4º. Considera-se dívida ativa o crédito proveniente de fato jurídico gerador das obrigações legais ou contratuais, desde que inscrito no livro próprio, de conformidade com os dispositivos da Lei nº 6.830, de 1980. Parágrafo 5º. As contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social poderão, sem prejuízo da respectiva liquidez e certeza, ser inscritas em dívida ativa. Artigo 246. O crédito relativo a contribuições, atualização monetária, juros de mora, multas, bem como a outras importâncias, está sujeito, nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos quais é equiparado. Parágrafo único. O